Olá, meus amores do quinto ano. Estamos juntos novamente para mais uma aula de história. E hoje nós vamos falar acerca da vida religiosa dos mesopotâmicos, né? Que assim como os egípcios, né? Os mesopotâmicos eles também eram um povo politeísta, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, adoravam, né, cultuavam a vários deuses, né, isso. E um outro fator também, né, que se assemelha à vida dos egípcios, né, é que o povo da Mesopotâmia, eles também consideravam os reis, né, os guardiões da ordem cósmica. Esses reis, né, para os mesopotâmicos também eram responsáveis pela manutenção da justiça, da ordem e da harmonia do universo. E aí existe, né, mais uma vez eu quero ressaltar aí para vocês essa diferença entre politeísmo e monoteísmo, né, onde o monoteísmo é a pessoa, né, ou o povo que adora a um único Deus. E a gente pode ressaltar aí a cultura, né, cristã, né, os cristãos eles adoram a um único Deus. E a religião cristã, né, ela é muito difundida aqui no Brasil. E eu quero ressaltar também um fato interessante que está relacionado às procissões, né? Nós, aqui no Brasil, a gente vê muito essa questão, né? Muitos católicos, eles fazem as suas procissões em vias públicas, não é isso? Sendo que logo após eles se concentram ao redor do templo, né? Nessas procissões geralmente eles carregam alguma imagem, né? Um santo que nesse momento, né? No ato dessa procissão está ali sendo homenageado, recebendo, né? Sendo adorado, não é isso? E essas procissões geralmente elas são longas, essa caminhada se dá em vias de determinada cidade, enfim. E os mesopotâmicos eles tinham esse hábito de fazer essas procissões. Só que essas procissões elas eram feitas ao redor do templo, então davam-se muitas voltas ao redor do templo, né? Então, quando é que isso acontecia? Quando as pessoas elas queriam homenagear um determinado Deus, né? E a exemplo disso a gente pode perceber, né, algumas imagens desses povos fazendo essas procissões ao redor dos templos, né, de zigurates, que é localizado no centro das cidades. E em torno desses templos existiam grandes construções, havia o comércio também, e ali estava o Palácio Real. Então, abrindo o nosso livro na página 28 e 29, a gente pode analisar essa procissão, certo? Um momento como esse, né? Como esse que eu acabei de relatar para vocês, tá? E aí ele também vai trazer um texto, né, que vai incrementar, que vai acrescentar a minha fala, a isso que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vai ressaltar que esse povo mesopotâmico tivesse características próprias, né? Eles também se assemelhavam à vida religiosa lá dos egípcios, né? Eles invocavam a natureza e também eles invocavam os astros celestes, né? Então, nesse período, né, de poder ali na região mesopotâmica, grandes templos foram construídos, né, para homenagear a esses deuses, né, que eram ao mesmo tempo temidos e adorados, né? E no momento dessas adorações, dessas procissões, eram
oferecidas vários alimentos, né? Eram feitas oferendas, né? Que ficavam guardadas, essas oferendas ficavam guardadas dentro do templo e eram cuidadas também pelos sacerdotes, assim como lá na vida religiosa dos egípcios. Então os sacerdotes, eles eram as únicas pessoas que podiam entrar nessas construções. Então, nos períodos em que a população passava por dificuldade, como em más colheitas, enchente, os alimentos estocados que ficavam guardados ali, que eram oferecidos ali naquele templo, né, e que estavam sob o comando dos sacerdotes, eles eram distribuídos para a população, tá? Então, os reis das cidades mesopotâmicas, eles eram considerados representantes dos deuses também, assim como para os egípcios. Como as pessoas daquela época acreditavam que todas as terras pertenciam aos deuses, os reis tinham a responsabilidade de administrar e de distribuir essas terras para que fossem cultivadas pelos camponeses. E aí, gente, nós temos uma atividade bem divertida, né, onde vocês vão conhecer vários deuses da Mesopotâmia, fazendo recorte e colagem lá do material de apoio, tá? Então, essa atividade está na página 30 e na página 31. Então, respondam aí sobre a religiosidade mesopotâmica na página 30 e 31 de História. Um big beijo para vocês e até amanhã. Tchau!